Tá gravando, pessoal. Boa noite, né? Vamos dar início a mais uma aula aí de Lean Production, né? Com mais um convidado. Nós já tivemos a primeira aula, os dois primeiros convidados, nós falamos sobre Lean Construction. Na aula passada, nós falamos sobre Lean Healthcare, a parte de saúde, e hoje a Júlia vai falar sobre a parte de Lean Office, mas voltado para a empresa que ela trabalha lá, como uma grande multinacional da área de seguros, né? É muito prazeroso estar com a Júlia aqui, né? A Júlia, parece que a gente ficou orientador, a Júlia foi aluna nossa aqui do La Salle, ela se formou na primeira turma. Isso. Né? Eu fui o orientador dela, e ela fez o MBA depois na UF, e eu fui o orientador dela lá de novo. Eu fico perseguindo a Júlia aí fora, né? Agora a gente tem Black Belt aí pela frente. Agora tá fazendo Black Belt comigo aí, vambora, vamos que vamos. As coisas não acabam no La Salle. Como existe vida após a morte, existe vida após o La Salle, né? Exatamente. Então, Júlia, eu vou deixar a palavra contigo aí. Eu vou só tirar a minha imagem, que é para melhorar a definição da transmissão aí, tá? Tá. E o pessoal também, sim, pessoal, apesar de ser uma apresentação, forma de apresentação, né? Qualquer dúvida que alguém tenha, vocês podem, né, interromper, pode fazer uma pergunta para a Júlia, ou pode esperar e a gente fazer no final. Só que às vezes alguma coisa que vocês têm dúvida na hora é importante fazer no contexto que ela está apresentando, tá? Então, Júlia, muito obrigado mais uma vez e vamos lá, a bola está contigo. Tá ótimo. Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, né, eu sou a Júlia e, como a Arese já apresentou, eu sou engenheira de produção formada pela La Salle. E eu quis começar com esse primeiro slide, mais para vocês, eu já estive aí do lado de vocês, né? E tinha alguns sonhos e acabei mudando. Então, a mensagem, assim, que eu quero deixar para vocês é: se adaptem, né, ao mercado de trabalho. Quando eu comecei a faculdade, Macaé estava no auge do petróleo. Então, minha carreira, eu pensei, nossa, eu vou trabalhar embarcada. E aí, eu comecei a formação na parte de petróleo e gás. E aí, depois, já na Generali, né, eu trabalho na seguradora Generali, é uma multinacional italiana, e voltei toda minha carreira para o lado da qualidade e gestão de pessoas. Então, assim, é mais uma mensagem de que, assim, o mercado tem muitas opções, então estejam abertos e se adaptem, né, a essa realidade, o que o mercado está pedindo. Eu nunca achei que eu fosse querer, por exemplo, fazer esse curso de Business Intelligence, de dados, de manipulação de planilhas. E, assim, hoje é isso que o mercado pede, assim, eu, pelo menos, me identifico. Então, sou engenheira, tenho certificação Green Belt, estamos aí em busca do Black Belt. E o outro curso que eu estou fazendo é sobre o BI e Big Data. Toda a minha experiência profissional é na Generali. Eu comecei em 2015 como estagiária e fui crescendo lá dentro. Já virei assistente quando ainda não tinha a formação acadêmica, e hoje sou analista de qualidade de projetos júnior na Generali. Meu projeto de conclusão de curso, né, da pós, foi toda voltada para o Lean Office, que é tudo relacionado à otimização de processos administrativos, tentando evitar o mínimo de defeitos, porque eu trabalho na área de sinistros. Então, quando você contrata um seguro, você só sabe se essa seguradora de fato é boa ou não quando você tem um sinistro, quando você precisa dessa indenização, né? Então, a gente não pode falhar nesse momento. Então, o mínimo de defeitos na área de sinistros, que é o aceitável. Então, o método que eu utilizei para fazer essa auditoria foi a auditoria de qualidade, utilizando as ferramentas Lean de prevenção de defeitos, que é o Pokayoke, e o cálculo estatístico, né, para fazer o controle da minha variabilidade do processo, foi o cálculo do DPO,
que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mais no detalhe, que é o defeito por oportunidade. Então, é todos os defeitos que eu identifico em um processo de regulação de sinistros, tá? Como base, né, para o meu estudo de caso, foi o nosso famoso ciclo DMAIC. Então, assim, engenheiro tem que ter isso no sangue, que desde lá da definição até o controle. E o que eu também quero mostrar, assim, para vocês é o quanto o nosso plano de ação de melhorias contínuas, ele precisa estar muito em linha com a necessidade do processo, assim, tudo que você identifica como falha, o nosso plano de ação tem que estar bem unido ali, para, de fato, trazer um resultado mensurável, né? E, assim, a cereja do bolo, que eu, no final, né, é o processo RPA, que eu conheci esse ano. É um projeto, assim, que as empresas estão, assim, são a menina dos olhos de ouro, sabe? O RPA, para mim, é um dos projetos mais importantes que eu já participei nesses 5 anos de empresa, de multinacional na Generali. Aí, só para vocês conhecerem, né, a empresa, a seguradora italiana já está aqui no Brasil desde 1925, a nossa matriz fica em Trieste, na Itália, e a gente tem muito uma cultura de ser simple e smarter, né, que é a gente ter processos inteligentes de forma rápida, trazendo inovação de toda forma para entregar o melhor, de forma mais rápida, o resultado ao cliente, né. As nossas unidades de negócios são desde os canais tradicionais, de seguro de automóvel, de transporte, náutico. Segmented é um seguro um pouco tecnológico, né, que ele calcula o seu prêmio, né, ou seja, o valor que você paga pelo seu seguro, utilizando plataformas, aplicativos. E o que eu domino, que é a minha área, que é o massificados B2B2C. Essa nomenclatura B2B2C não é apenas voltado para seguradoras, né? Vocês podem encontrar o B2B2C em outras empresas de diversos ramos. E o que significa isso é que a seguradora tem representantes dos mais diversos ramos, né, de atuação, varejo, banco, que comercializam para a seguradora esses produtos. Então, hoje, em massificados, nossos principais produtos são o seguro de celular, garantia estendida e vida. E todo o meu projeto foi de sinistros de massificados, tá? Sobre a estrutura, né, da nossa área, foi uma melhoria que impactou muito no processo, porque antes a gente tinha cada área tinha a sua atuação. Então, assim, eu tinha uma área que ela cuidava do sinistro, da qualidade do projeto. Aí tinha uma outra área com uma outra gestão que fazia essa mesma atividade. E agora, com essa mudança de estratégia da empresa, a estrutura também está muito mais funcional, então a gente chama internamente de estrutura de fábrica. Então, é um produtinho que começa lá, no início vai passando por cada etapa, e aí é uma pessoa responsável, que tem um know-how específico, para cuidar só especificamente daquela atividade, né? Então, hoje, né, eu estou aqui em qualidade de projetos, voltado para massificados, tá? E B2B2C aqui só para ilustrar, né? Aqui é a nossa sede da seguradora, e aí temos os nossos representantes que vendem tanto em lojas físicas como Americanas, o seguro, por exemplo, de celular, de roubo e furto, quebra acidental da Americanas é nosso, da Generali, até se você for numa loja da TIM, é nosso, ou comprando online pela plataforma, por exemplo, da Cacau, é tudo online. E aí os nossos clientes. Mudando, assim, sobre mapeamento de processo, né? Quando eu comecei a fazer essa atividade de auditoria, a primeira coisa que eu precisei fazer foi o fluxograma, mapear processo. E aí, quando você mapeia um processo, você tem que pensar assim, cara, isso agrega valor
para o meu cliente? Ou isso é um cotovelo, que é um burocrático, que só vai atrasar o meu processo, que eu tenho lá via SUSEP, que é o nosso órgão regulador, que isso, a gente tem até 30 dias para atender nosso segurado. Só que, assim, eu não fico um dia sem o meu celular. Então, assim, eu quero um resultado, né? A gente pede por um resultado muito rápido. Então, tudo que a gente puder melhorar nesse processo, otimizar o processo para entregar o mais rápido possível ao segurado, né? A gente consegue identificar mapeando o processo. Então, quando eu quero atendimento ao meu seguro, né? Eu posso fazer a abertura do sinistro através do nosso portal, através do WhatsApp e através da central de atendimento. E aí, todo esse fluxo de regulação de sinistro, eu vou passar rapidamente, assim, porque eu sei que o vocabulário de seguro é um pouco difícil, mas, assim, vocês podem me interromper, tá, gente? Mas a confirmação de emissão é para confirmar que você, de fato, comprou esse seguro e pagou por esse seguro. Então, quando você tem o sinistro, a gente faz a confirmação dessa emissão, faz a análise do sinistro, se ele está apto a atendimento, porque seguro de celular tem um índice de fraude muito grande. Assim, se você perdeu o seu celular e você ligar para a seguradora pedindo atendimento por roubo, por exemplo, a gente tem que ter um critério muito grande para não virar uma fraude, aí todo mundo que perdeu o celular por ser irresponsável, ter atendimento, ter a indenização paga. Então, a gente tem que prevenir também os interesses da seguradora, né? Então, existe um checklist de regulação que a gente faz para evitar esse tipo de acontecimento, né? E aí, de acordo com o evento, a gente vai continuando, né, o processo. Então, se for uma quebra acidental, ou você leva até uma assistência técnica nossa, que a gente vai te indicar, ou vai um perito na sua casa para fazer a análise. E aí, de acordo com a orçamentação do dano, o seu sinistro pode se tornar uma perda parcial ou uma perda total. Atingindo 75% do valor que você pagou do seu bem, do seu produto, a gente esse sinistro torna uma perda total. E aí, quando ele se torna uma perda total, ele pode ter dois tipos de indenização. Ou a gente vai te dar um produto novo, um celular novo, ou a gente vai te pagar esse valor em dinheiro, o valor que você pagou. E tudo tem pagamento de franquia, né? Quem tem seguro de automóvel conhece bem esse pagamento de franquia. Se for uma perda parcial, a gente faz o reparo do seu equipamento na assistência técnica e quando ele estiver consertado, tudo funcionando, a gente devolve ele para você, tá? Então, as principais etapas do processo de regulação de sinistros são abertura, regulação e indenização, tá? É importante a gente só gravar essas três aqui, para a gente saber o timing do que é uma prevenção, o que é uma auditoria de prevenção e o que é uma auditoria de correção, né? No próximo, nesse slide. Então, quando a gente faz, né, o Pokayoke, que é para a gente prevenir as falhas, né, de possíveis perdas financeiras e operacionais, o sinistro ele ainda tem que estar em tempo de regulação, ou seja, ele não pode estar encerrado. Então, até o momento ali, antes de pagar a indenização, ele é um sinistro em aberto, e tudo que for verificado no nosso formulário de prevenção, a gente vai alertar lá os analistas de regulação para fazerem a correção ainda no prazo, né? E aí, os sinistros que já foram encerrados, a gente não tem a gente não previne que o erro aconteça, a gente age sobre ele para que ele não volte a acontecer, tá? Então, o Pokayoke, né, uma verificação contínua da qualidade, sinistros ainda em abertos, com a intenção de prevenir as falhas, e a melhoria, ela é mais de ação imediata. Então, por exemplo, se eu pego um sinistro que o cálculo da indenização, eu consigo identificar que ele está incorreto, eu já tomo uma ação para corrigir. Então, eu evito que chegue ao cliente esse erro. E já no sinistro encerrado, eu já boto lá uma trava no meu sistema para esse cálculo
não acontecer de forma errada novamente. E aí, o que acontece no nosso mapeamento todo, né, de auditoria? Desde lá do início do fluxograma, que você mapeia todo o processo, você tem que seguir uma lógica de seleção de amostra. Assim, é uma coisa que é muito importante para quando você quer ter um cálculo de DPO equilibrado, você não pode selecionar uma amostra de 30 sinistros, por exemplo, né? No primeiro mês e de 100 sinistros no segundo mês, porque aí desequilibra. Então, você tem que ter um padrão, você tem que ter uma volumetria de análise padronizada e até o final do ciclo de análise dessa auditoria, você tem que seguir essas mesmas regras. Então, depois que você define a sua amostra e seleciona a sua amostra de análise, né? Também existe a definição de indicadores, e aí a elaboração do formulário. Vou mostrar mais à frente um exemplo de um formulário nosso, que são os critérios de análise de auditoria, as análises em si, né? Que você pega cada critério daquele formulário e verifica no sistema, nos sistemas envolvidos, né? Que podem ser mais de um. Se esse processo está correto, com a regra de negócio, seguindo tudo conforme o manual técnico. E aí, se for uma prevenção, né? Se for um sinistro ainda em tempo de regulação, você tenta sinalizar esse erro o mais rápido possível ao analista, para não chegar ao cliente essa falha. Mas se for um sinistro que já foi encerrado, já está concluído, a gente monta um outro tipo de apresentação com melhorias já a médio e longo prazo. E aí tem um brainstorm de acompanhamento, né, que envolvem diversas pessoas envolvidas no processo de regulação, desde do estagiário até a gerência, para a gente pensar em como que a gente pode resolver, né, essas falhas operacionais. E aí esse é o nosso formulário de verificação, né. Aqui eu consigo mostrar para vocês, assim, resumidamente, esse formulário tem mais de 50 itens para análise, tá? Mas aqui é só para vocês verem que aqueles 3 macros processos que eu falei um pouquinho antes, né? Do aviso, da regulação, do encerramento, a gente subdivide ele nas principais fases, né? Que é para verificar se ele é um sinistro duplicado, porque pode acontecer muita perda financeira de simplesmente o analista clicar 2 vezes no botão, gerar 2 numerações de sinistro e essa pessoa, esse nosso cliente receber 2 celulares em casa. Então, é uma perda financeira muito grande para a seguradora quando essa falha acontece. Então, tem como a gente checar esses casos simplesmente fazendo busca por CPF. E hoje a gente não tem, por exemplo, uma trava sistêmica para isso, ainda está em desenvolvimento. Então, a gente precisa checar caso a caso de duplicidade, verificar se o sinistro ele possui cobertura, se a documentação está completa, alguns itens de prevenção à fraude, né? Que é para ver se esse segurado tem sinistros anteriores. Assim, tem segurado que às vezes tem 10 sinistros. Ele praticamente vive disso, ele compra o celular e vive da indenização que a seguradora paga a ele, né? Então, itens de prevenção à fraude, as SLAs de atendimento, a gente tem prazo para tudo, desde quando recebe o equipamento até quando vai pagar a indenização, seja ela por reparo, por reposição ou por ressarcimento. Então, tem todas as checagens de SLA, se o cálculo da franquia está calculado corretamente, enfim, a indenização também, as nossas regras de reserva, para a gente não ter uma reserva muito superestimada, quando o sinistro chega na seguradora, a gente tem lá um valor que é calculado, um cálculo atuarial, que define assim, para cada sinistro, eu tenho uma média de R$1.000, por exemplo. Então, quando esse sinistro entra na Generali, ele já entra lá com um cálculo de R$1.000. E aí, conforme ele vai dando andamento a esse sinistro, dependendo se ele for uma perda parcial ou total, o orçamento ele pode reduzir ou aumentar. Então,
essa reserva ela precisa estar sempre bem ajustadinha para a seguradora, no final do mês, saber o quanto de indenização ela vai gastar ou não, né? E toda a comunicação com o cliente, porque, por exemplo, se gerou algum tipo de ação judicial, ou uma reclamação no Reclame Aqui, ouvidoria, é porque em algum momento houve uma falha de comunicação com o cliente. E aí a gente tenta entender qual foi essa reclamação, se é uma reclamação procedente, e qual é uma ação, né, que a gente pode implementar na companhia para evitar que isso aconteça, tá? Então, é um formulário para cada sinistro. Eu faço todas essas análises, e aí a gente tem um sistema que é chamado SharePoint, e aí nesse sisteminha a gente vai colocando se é uma conformidade ou se é uma não conformidade. E no final a gente faz a tabulação de todos esses sinistros da amostra, né? E qual é o percentual dele de conformidade e de não conformidade. Pessoal, alguma pergunta? Deixa eu beber uma água. Tá. Então, continuando aqui, depois que eu passo, né, por todos aqueles itens do formulário e por toda a minha amostra de sinistros, então, assim, um exemplo real que acontece hoje na companhia. Eu tenho uma amostra de 30 sinistros mês. Eu preciso fazer todas as minhas atividades, né, de qualidade. Além disso, eu tenho que selecionar 30 sinistros lá e fazer todas aquelas análises do formulário anterior. E aí eu imputo todas essas informações no SharePoint e no final do mês eu extraio o relatório. E aí, nesse relatório, eu tenho lá, para o sinistro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, houveram 10 falhas. E aí, assim, 10 falhas no total, né? Tem um relatório com 30 itens, e desses 30 itens, né, eu tenho 10 falhas. Então, o meu número de defeitos, nesse caso, é 10. O meu número de unidades aqui é o meu volume de sinistros da minha amostra, que são 30, né? E o meu número de oportunidades aqui são os meus itens no formulário. Então, por exemplo, nesse formulário aqui, que aqui está reduzido, mas assim, se tem 50 perguntas aqui, meu número de oportunidades vai ser 50 vezes o meu volume da minha amostra, que são 30, tá? E aí, assim, só para ilustrar gráficos, né, que consigo fazer o acompanhamento da evolução pela minha meta, né? A minha meta é chegar a 15%. O aceitável, assim, pelo nosso grupo, pela matriz da Itália, são 5% de DPO apenas, pela prática que eles têm em outros países. Eles definiram 5%, mas a gente ainda está um pouquinho caminhando, né, para chegar lá. E aí esses gráficos auxiliam muita gente para ver, assim, o quanto que a gente era e o quanto a gente já evoluiu, né? Ou pode acontecer o inverso, né, gente? Nesse caso aqui, aqui também mostra nitidamente, assim, a importância de eu ter um plano de ação muito alinhado, né, com os meus gaps que eu identifico nessa análise, nessa auditoria de qualidade. E aí, para cada ciclo, né, de análise aqui, a gente faz ciclos trimestrais também. Então, tipo, no primeiro trimestre, eu tinha na parte de aviso, né, que é esse primeiro bloco aqui, com esses 3 itens. Eu tinha um DPO de 50%, no outro estava ali em torno de 35%, no outro em torno de 20%. E aí, o meu plano de ação que eu fui montando com foco nesses gaps que eu identifiquei para tentar reduzir esses erros o mais rápido possível, né? E aí, se esse gráfico fosse ao contrário, né?
alguma ação, alguma coisa eu estava fazendo errado e precisaria mudar a minha estratégia. Então, esses gráficos me auxiliam muito. Então, indicador de performance é isso, cálculo do DPO. E aqui eu botei algumas ferramentas de qualidade, né, que a gente às vezes fala, assim, não sei, sabe, se quem vê isso, não sei se vai entender, mas enfim, são ferramentas que, assim, para mim são muito importantes e muito utilizadas nos nossos reportes para a diretoria. Os dois principais que eu utilizo muito é o gráfico de Pareto e o gráfico de controle. O gráfico de Pareto para eu ver, assim, assim, eu preciso priorizar uma coisa, eu não tenho verba para muitos projetos, não tenho verba para botar um analista lá para consertar uma coisa. Então, o que eu preciso priorizar? Então, eu utilizo muito o gráfico de Pareto para isso, o gráfico de controle para eu saber o que está fora de controle estatístico, qual o meu sinistro, né, que eu preciso alertar, às vezes até seguir de exemplo, assim, de boas práticas para isso nunca mais acontecer. Então, o gráfico de controle também é muito legal. E aí eu montei esses dois também para o TCC, para ilustrar, né? O diagrama de Pareto, todo mundo conhece, né? O Ishikawa. E o gráfico de estratificação. Aqui eu coloquei por ciclos, né? Mas também pode ser feito de outras formas. Você pode colocar primeiro a fase e fazer por mês. Enfim, foi só para ilustrar e mostrar para vocês mesmo, para surgirem ideias. E aí, entrando no assunto, né, fechando, né, o primeiro assunto, que é a auditoria em processos, tem a automação do RPA. O que é o RPA? Tudo que eu faço hoje, que eu mostrei para vocês antes ali, de pegar 30 sinistros e acessar 3 sistemas diferentes, 50 planilhas, e verificar lá todos aqueles itens do formulário, o robô vai fazer por mim, tá? Então, o robô, todas essas atividades que existe uma regra de negócio, que são muito repetitivas, a gente vai conseguir que o robô faça por mim. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no meu item do formulário, né, se o sinistro foi duplicado, a regra vai ser, o robô tem que ir no sistema A, tem que jogar lá, tem que pesquisar o CPF desse segurado, e se trouxer mais de 3 linhas, mais de uma linha com informação de pagamento com indenização efetivado, precisa me alertar. E aí o robô vai tabular tudo isso para mim, e aí o que eu levo hoje 2 horas para fazer análise de um sinistro, o robô vai demorar, assim, 2 horas para analisar os 3.000 sinistros que a gente tem por mês. Mas, assim, são regras muito bem definidas, assim, é um trabalho que bem cansativo no início, mas que depois vai gerar muito retorno, que ele precisa, de fato, assim, pegar no sistema a informação e fazer lá o seu cálculo e vai trazer o resultado para você muito efetivo. Então, o RPA é isso, né? Ele automatiza todos os processos que são repetitivos e rotineiros. Então, além de ser rápido, 100% efetivo, né? Ainda vai evitar um erro humano, uma fadiga minha, por exemplo, eu entrei de férias, eu estava de férias até hoje. Esse período que eu fiquei de férias, o processo de auditoria, por exemplo, ficou parado. O robô continuaria, independente de eu estar de férias ou não. E aí, ele vai fazer todo esse caminho hoje que eu faço manualmente. Então, ele vai extrair a planilha, ele vai consultar o dado nos sistemas, ele vai realizar todas as validações que eu inseri lá na regra de negócio do produto, de cada produto. Ele vai fazer o preenchimento para mim no SharePoint, vai me trazer um relatório pronto de controle, já com os alertas de tudo que está fora da regra.
Então, assim, vai otimizar 100% do meu trabalho, né? Então, assim, só para concluir, assim, sobre o RPA, né? É um projeto que tem um ROI muito rápido, assim, a gente está uns 2 meses muito envolvido no processo, nessa parte de especificação de requisito, que é o que para mim, assim, mais demora, e aí a consultoria que está trabalhando com a gente vai pegar toda a minha regra de negócio e vai fazer a automação do robô. Então, o que eu precisaria de 19 pessoas para fazer em 100% dos nossos sinistros, o robô já vai sanar toda essa necessidade, né? Outro benefício, né, a melhoria da entrega. Com certeza, hoje, o nosso capacity é de fazer 30 sinistros mês, e com robô a gente vai conseguir fazer os 3.100, se entrar 4.000 sinistros, vai conseguir fazer, se entrar 5.000, o robô vai fazer também. Então, ele abrange 100% dos sinistros novos que entrarem. O ganho com trabalho repetitivo, né, altíssimo, velocidade, né, na execução, já disse anteriormente, né, para cada sinistro de auditoria, hoje eu levo em torno de 2 horas para analisar, e o robô vai fazer isso muito rápido. A governança, né, que é aquela meta que eu falei do grupo, que é de 5%, a gente está hoje em 12%, e com o robô, assim, o nosso foco vai ser 100% voltado agora para a implementação de melhorias, para melhoria contínua e projetos. Então, em breve, a gente pretende já estar alcançando esse percentual do grupo. E a melhor experiência do cliente, por evitar, né, esses erros, atrasos de SLA, por conta do processo, assim, algum atraso no processo. Então, a gente já vai conseguir mitigar muitas reclamações, ações judiciais, porque hoje, assim, só para dar um exemplo para vocês, um seguro de celular, a característica do produto de massificado, né, é um prêmio de baixo a médio valor. Então, assim, R$ 200 um seguro de celular. E com uma ação judicial, eu gasto muito mais, tendo que pagar um advogado, tendo que fazer o acordo, tendo que pagar a indenização da ação judicial. Então, assim, não compensa para a gente ter uma ação judicial. Então, assim, por isso que é tão importante a gente levar esse processo de regulação de sinistros a defeito zero, para a gente ter lucro, né? Não ter mais perda financeira além da indenização, né? Com reclamação. E é isso. Não sei se eu falei rápido, pessoal. Assim, podem fazer perguntas, sem problema. É a minha primeira vez aqui dando uma aula. Não sei se eu falei rápido, mas podem ficar à vontade para perguntar. Júlia, antecipando já aí, muito obrigado pela participação, tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer aí, pessoal? Oi, Júlia. Gabriel. Oi, Gabriel. Obrigado pela apresentação, gostei bastante, achei bem, agregou bastante para mim. Eu trabalho na Subsea, lá a gente usa também o RPA. Aí eu queria saber como é que vocês fazem lá, assim, por exemplo, se vocês utilizam. Sim, não é qualquer tarefa, por exemplo, que vocês utilizam o RPA, né? Ele passa por uma análise, a tarefa, passa por um mapeamento, algum questionamento do tipo, de quanto que vai agregar, usar ou não o RPA, se de fato é necessário, se não é. Como é que as pessoas trazem essa tarefa para vocês, para fazer esse RPA e automatizar uma atividade que dura bastante tempo para fazer, ou, enfim, não sei se ficou claro para você. Entendi essa pergunta, sim. O que aconteceu com a gente, né? Quando chegou o RPA no grupo, já era uma atividade
comum. E aí, quando chegou no Brasil esse incentivo que a gente iria automatizar um processo da seguradora, um processo, a gente teve que vender a nossa ideia, né? Eu digo a gente como área de sinistros, né? A gente teve que vender a nossa ideia para a área de TI, para ver se eles iriam investir, né, na nossa proposta. Então, quando eu apresentei o processo de auditoria, né, para o pessoal da TI, até já vi que tem 2 pessoas aqui, Josué e Gabi, trabalham comigo lá na empresa. Obrigada pela presença. Eu pedi para a gente, mostrei para eles, né, sobre o que eu faço, né, e o ganho que isso ia ter, a gente fazendo isso em massa, já que não tinha capacity o suficiente, né, e aí com essa questão da economia financeira, que a empresa teria que ter, né, contratando 19 novas pessoas, analistas, para fazer uma coisa que o robô faria, a estimativa de ganho, de saving, que a gente chama, né, com a prevenção de erros, com essa questão da prevenção de ações judiciais, isso tudo foi ganhando, assim, os olhos, né, do pessoal da TI, e aí, por fim, decidiram que o processo que mais, assim, seria válido para a empresa seria o processo de regulação de sinistro. Então, assim, você vendeu os seus benefícios, o que você vai conseguir de retorno rápido, né, e efetivo de ganho para a empresa. Entendi, Júlia. Obrigado, viu? Nada. Mais alguém aí? Dona Rosana, a Júlia é nosso orgulho, viu? Eu sou a titia do coração, Marcelo. Obrigada pelo convite. Eu sou professora universitária também, fico muito orgulhosa dela. Corre muito atrás, viu? Eu sei, eu acompanho de perto e é do coração. Obrigada. Tá, que isso. Pessoal, alguém mais quer fazer uma pergunta? Bom, se não, vou agradecer a Júlia aqui mais uma vez, né? Obrigado por participar. Né? E, pessoal, a gente se vê aí, então, na terça que vem. Eu esqueci agora quem aparece para a semana que vem. Nós vamos falar sobre Lean na logística. Tá? É uma profissional de uma empresa ela é uma empresa ela é da área de logística de uma empresa de cosméticos. Tá? É a Coty. Ela trabalha na distribuidora da Coty em Caxias. E ela vai falar para a gente um pouco como é que você implementa essa questão de redução de desperdícios no processo logístico. Tá? Então, a gente se vê semana que vem. Júlia, mais uma vez. Depois a gente conversa. Né? Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer. Que bom. Olha só, até agora foi a aula que deu mais quórum, viu? Ah, é? Você tem um fã-clube externo aí muito bom. Muitos amigos, gente. Obrigada. Estou muito feliz, estou muito realizada com esse trabalho. Assim, é muito bom trabalhar com o que você ama. E, assim, o mercado está super aberto para inovação. Então, corram atrás, que dá certo. Júlia, eu acho que eu vou fazer outro convite para você, porque o pessoal sabe, em outubro a gente vai ter a semana de engenharia. Né? A gente todo semestre tem a semana de engenharia. E eu estava conversando com a Hamilton, vão ter palestras de Lean também, vai ter uma palestra sobre Indústria 4.0, que o Ney está organizando, e eu estou organizando junto com a Hamilton, dei uma ideia da gente pegar ex-alunos, né, que já estão no mercado, para a gente fazer uma mesa redonda assim, para falar quais foram as dificuldades que eles tiveram, quais foram os benefícios, o que a faculdade ajudou, o que eu preciso fazer nesse pós-graduação, né, para encarar o mercado atual. Então é uma conversa de egressos que fala, né? E eu vou convidar você. Vou convidar não, já está convidada, tá? Obrigada. Não, estamos aí. Pode contar comigo. Gente, Pode contar comigo.
Então, obrigado, Júlia. Pessoal, boa noite, então. Então, até semana que vem. Vou botar aqui para parar a gravação. Interromper a gravação. Pronto.